Olá pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui com o Marcos Paiva, que ele é coordenador da área técnica de infecções sexualmente transmissíveis, IST, AIDS e hepatites virais de Fortaleza. Estamos aqui também com a assistente social e assessora técnica de ISTs e hepatites virais da SMS Fortaleza, Mirleide Figueiredo. Ela é responsável pela estratégia Fique Sabendo Jovem. Também aqui conosco Cleane Maia, enfermeira do IFCE, onde coordena aqui no Campus Fortaleza o programa Saúde e Prevenção nas Escolas. Marcos, boa tarde. Eu queria começar questionando se as infecções por HIV estão crescendo entre os jovens. Pronto, boa tarde. Com certeza o que nós observamos hoje é uma tendência nacional em que se observa um crescimento nessa população, principalmente quando você faz um recorte na população de jovens gays. Tá? Então, homens que fazem sexo com outros homens na faixa etária de 15 a 24 anos, embora não se intitulem gays. E é importante trabalhar a questão da prevenção focada nessa população para que nós possamos ter um resultado melhor no tocante ao controle dessa epidemia. Nós sabemos que durante muitos anos a AIDS esteve em foco em várias mídias, né? E após esse período todo houve um certo relaxamento por conta de avanços que houveram também por conta da questão da medicação que surgiu, do enfrentamento à epidemia ser focado hoje de uma forma diferenciada, muito tecnicista e voltado para a questão do medicamento, do tratamento como prevenção, e a prevenção em si acabou sendo deixada de lado e as pessoas pararam de discutir a questão da AIDS. E a população jovem não vivenciou a epidemia de AIDS no início, né, quando as pessoas morriam muito por conta da infecção. Hoje nós estamos vendo um crescimento nessa população e é importante que nós possamos trazer de volta a discussão acerca do que é a epidemia de AIDS, de como se prevenir dessa infecção e que a população saiba onde acessar o serviço de saúde. Existem outros grupos vulneráveis que precisam ser focados nessa estratégia de prevenção? Sim, existem populações que são consideradas populações chaves, né, para o Ministério da Saúde e que devem ter uma atenção maior. Dentre elas nós já citamos algumas, né, a população de homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, gays e HSH, que a gente falou agora há pouco, que são populações que estão bem dentro dessa população que deve ser focada prioritariamente. Mas existem também populações, por exemplo, caminhoneiros, populações flutuantes, que devem ter uma atenção maior em relação à questão da prevenção, porque são populações que apresentam vulnerabilidade por, em alguns momentos, apresentarem também comportamentos de risco. Usuários de drogas injetáveis, são pessoas que devem ter uma atenção prioritária voltada para eles. Por muito tempo se associou a AIDS, às vezes esse grupo, o grupo gay, mas também a gente sabe que cresceu o percentual de pessoas infectadas entre as mulheres casadas. O que a gente pode refletir sobre isso? Bom, geralmente a gente associava muito a questão do grupo de risco, no começo da epidemia, e dentro desses grupos de risco que foi mais visualizado, foi trazido mais à mídia, foi a questão da população gay, porque é a população em que houve uma concentração maior realmente. Com o passar do tempo, a epidemia mudou de perfil e passou a se perceber também que a população heterossexual se infectava. Dentro dessa população, nós vamos ter a população de mulheres casadas, porque muitos parceiros tinham sexo desprotegido fora de casa e quando iam ter sexo com suas companheiras, né, nas suas residências, eles muitas vezes já infectados, acabavam transmitindo essa infecção para suas companheiras. É interessante perceber que não basta apenas dizer assim, porque é casada a pessoa está imune à infecção pelo HIV. Não existe imunidade ao HIV. Qualquer pessoa que apresente um comportamento de risco ou que apresente uma situação de maior vulnerabilidade pode contrair o HIV. Fundamental que a gente esclareça que a prevenção deve ser para todas as pessoas. O conceito de grupo de risco é completamente abolido, hoje em dia já não se adota mais. Existe uma tendência hoje de se focar como populações-chave, a população de gays, HSH, por uma série de outros fatores de vulnerabilidade social, vulnerabilidade de acesso às condições de saúde. Então tudo isso é dificultado para essa população. Mas que é fundamental que nós percebamos que qualquer um de nós é vulnerável ao HIV e por isso as políticas públicas devem pensar nessas populações também. E além do HIV, que outras infecções sexualmente transmissíveis, que antigamente a gente chamava de DSTs, hoje vocês estão chamando de infecções sexualmente transmissíveis, estão mais presentes na vida dos jovens, que eles devem se preocupar mais? Pronto. Hoje em dia, uma epidemia que é presente na população brasileira é a epidemia de sífilis.
Tá? Se você faz uma campanha de testagem, você faz um levantamento superficial que seja, você percebe que em vários locais onde você faz essas campanhas, você vai ter sempre casos de pessoas sendo detectadas com sífilis. Em qualquer faixa etária, em qualquer sexo, em orientação sexual, porque há uma diminuição da questão da prevenção, do uso do preservativo. Realmente as pessoas pararam ou diminuíram o uso do preservativo. Então a gente tem que focar novamente em forma de prevenção, utilizando o preservativo, valorizando o uso desse método como um método eficaz para a prevenção e garantindo o acesso a essas pessoas também ao tratamento. As outras infecções sexualmente transmissíveis, como gonorreia, também são bem presentes ainda, né? Mas a sífilis hoje é o que está bem mais presente. Então é fundamental que nós possamos discutir também a questão da sífilis na população hoje em dia. E a Mirleide é assistente social e coordena a estratégia Fique Sabendo Jovem aqui em Fortaleza. Mirleide, eu queria primeiro que você explicasse para quem está nos acompanhando o que é a estratégia Fique Sabendo Jovem. Pronto. Primeiramente, boa tarde, né? Obrigada pelo convite de estar aqui. A estratégia Fique Sabendo Jovem, na verdade, ela surgiu de uma iniciativa do Unicef e teve como a cidade para implantar Fortaleza devido às ações que a área técnica de IST/AIDS e hepatites virais aqui de Fortaleza já realizava com algumas populações chaves, né? O Unicef fez a doação de uma unidade móvel e a gente passou a fazer um trabalho mais focado com a população de adolescentes e jovens e fazendo esse recorte com a população chave, que no caso a gente priorizou o trabalho com HSH, né, que são homens que fazem sexo com homens, gays, travestis e adolescentes em situação em cumprimento de medida socioeducativa e adolescentes que estão também em espaços de sociabilidade de modo geral, né, que a gente tem alguns parceiros muito importantes na estratégia. Um é o próprio IFCE e outro também seria a Rede Cuca. Essa estratégia, na verdade, ela casa com o que o Ministério hoje está colocando como metodologia para trabalhar a prevenção, que é a prevenção combinada, onde além dos métodos clássicos de prevenção, que é o uso do preservativo, do gel lubrificante, né, e aí a gente fala do preservativo masculino e feminino, eu também uso o tratamento, né, como forma de prevenção. Então é uma estratégia que a gente tem ações tanto educativas, de educação sexual mesmo, para discutir gênero, homofobia, questões raciais, essa questão mesmo comportamental da população de adolescentes e jovens, mas que também faz a oferta do teste rápido de HIV e sífilis majoritariamente, mas a gente também oferta hepatite B e hepatite C em algumas ações, porque a gente considera a prevalência dessas outras ISTs, né, no caso da hepatite B. E, além disso, também oferta essa vinculação com o tratamento, né, no serviço, ou seja, um cuidado com a prevenção, quando a gente oferta os preservativos, né, dá esse acesso aos métodos clássicos, mas também faz a vinculação das pessoas que são diagnosticadas nas campanhas do Fique Sabendo com o serviço de atendimento daqui de Fortaleza. As pessoas ainda têm uma visão de que aqui em Fortaleza nós só temos o Hospital São José. E isso precisa ser cada vez mais trabalhado e divulgado, que Fortaleza tem 9 serviços que atendem as pessoas que vivem com HIV. Então, nessas campanhas de testagem, nós vamos com esse ônibus, principalmente, tanto para boate, praças, praia, instituições que têm um público majoritário de adolescentes e jovens, e realizamos esse trabalho. É um trabalho que é feito com um aconselhamento, que a gente chama aconselhamento pré, onde a pessoa ela vai ter uma conversa para que seja avaliado um pouco das vulnerabilidades que ela se colocou ou foi colocado, né, para as infecções que a gente está investigando. Depois, ela passa pela coleta, que é um exame muito simples, é um teste rápido. E depois da coleta, ela aguarda em torno de 20 minutos, 30 minutos para receber o seu resultado. E tudo isso é feito com auxílio desse ônibus, principalmente. Uma vez que a pessoa é diagnosticada no ônibus, a gente já vai para essas campanhas com as vagas, né, de primeira consulta nos serviços, que é uma grande questão que muitas vezes o movimento social coloca como preocupação, mas que dentro dessa estratégia nós também temos, que é o fato de diagnosticar, mas que possibilitar que essa pessoa ela seja vinculada a um serviço, né? Porque a prevenção, o tratamento como prevenção, ele só é útil quando uma vez a pessoa é diagnosticada, ela também tem acesso a esse tratamento. A gente percebe que as pessoas que estão em tratamento dos antirretrovirais, elas ficam com taxa de carga viral indetectável
com o tempo elas deixam de transmitir esse vírus, né? Que eu acredito que sejam 6 meses, né? Que essa taxa já é considerada, ou seja, nós temos uma outra possibilidade, além dos métodos clássicos de prevenção, para quebrar a cadeia de transmissão também do HIV, principalmente, né? Então é importante que se em algum momento da vida o jovem ou mesmo a pessoa adulta fez sexo sem camisinha, faça o teste? É extremamente importante, principalmente até para passar por essa experiência. Muitas pessoas, às vezes, nem se reconhecem numa situação de vulnerabilidade, mas quando elas estão ali no momento de fazer o teste, é como se fosse aquela propaganda que era do piano nas costas, né? Pesa e tem os medos, porque vem todas as questões que ela vivenciou antes. Então, independente, inclusive, do tipo de relacionamento que vive, né, da sua orientação sexual, a pessoa teve relações sexuais desprotegidas ou se sentiu vulnerável, é importante procurar um serviço de saúde, ou quando estivermos com o ônibus, né, que é inclusive com essa logomarca do Fique Sabendo Jovem, se aproxime e possa fazer sua testagem. É totalmente gratuita, sigilosa, o resultado do exame, por isso que é privilegiado que seja dado dentro do ônibus, para que seja garantido o sigilo, né, que somente essa pessoa fique sabendo do seu diagnóstico e tenha esse direito garantido. E qual é o papel da escola nessa atuação de prevenção, de esclarecer o jovem os riscos, né, e tudo que está envolvido nas doenças sexualmente transmissíveis? A escola é um agente fundamental no processo de prevenção, né, das ISTs, uma vez que concentra ali um número massivo de adolescentes e jovens e tem processos educacionais que podem ser casados com essas ações. Não necessariamente um professor ele precisa ter uma aula específica sobre ISTs, sobre gênero, sobre homofobia. Ele pode, dentro da sua própria metodologia de ensino, estar discutindo e estar trazendo essas questões para a sala de aula, articulando uma educação, se a gente pensar mais contextualizada, ela faria isso, né? Agora, essas ações elas também são importantes, e não somente as ações, mas o acesso à informação dos serviços que são ofertados nas unidades de saúde, né, na rede próxima a essa escola, e também a disponibilidade de exames. A gente vê a realidade do IFCE, por exemplo, que faz essa oferta, daqui a pouco a Cleane vai falar um pouquinho, mas que faz a oferta do teste, que faz a oferta do preservativo de forma responsável, respeitando a espontaneidade e a necessidade dos adolescentes. Esse diálogo, né, essa escuta, essa empatia com a necessidade deles é extremamente importante. Então, a escola é muito necessária, inclusive, nesse processo, né, de prevenção. E a Cleane é enfermeira e coordena aqui no IFCE Campus Fortaleza o programa Saúde e Prevenção nas Escolas. Cleane, o que consiste esse programa? Quais são as ações que vocês têm desenvolvido aqui no campus de Fortaleza? Olha, o programa Saúde e Prevenção nas Escolas é um programa do Ministério da Saúde e da Educação. Já tem bastante tempo que ele foi implementado, né? Atualmente ele foi substituído pelo SPE, mas aqui no Campus Fortaleza ele continuou assim bem atuante, né? A proposta dele é fazer com que o jovem se empodere dessas discussões, né, que são importantes e inerentes às vivências deles, né, com relação à sexualidade, à violência, às vulnerabilidades que eles têm, que eles se empoderem desse processo e que eles tragam essas discussões entre eles, para que seja algo mais lúdico, mais suave de se trabalhar do que quando a gente, assim, como profissionais de saúde, antigamente trabalhava, né, trazendo aquelas fotos impactantes, que todo mundo saía assustado da aula de biologia, com medo. E, na verdade, o SPL vem trazer essa discussão, né? Construir junto com o jovem, através do jovem, esse conhecimento, essa abordagem de prevenção. E a gente acha isso muito válido, porque é um conhecimento que fica. Não é só através do medo, assim, do pavor de estar contraindo uma doença ou de ver aquelas fotos impactantes, mas eles constroem o conhecimento e passam a ser multiplicadores desse conhecimento. E eu acho que isso é a principal
função, né, que a gente quer, que eles saiam daqui multiplicando esse conhecimento e que a gente possa mudar essa cultura, né, de prevenção e de como abordar esses assuntos. Quero deixar registrado aqui que eu cheguei já com o bonde andando, porque o IFCE já trabalha essa temática há bastante tempo, acho que mais de 20 anos, com a enfermeira Aurineide, a enfermeira do CIMAR, que ainda está conosco, né, hoje não pôde vir, mas é extremamente atuante nessa área, ela é quem coordena também, né, na verdade o SPE, lá no serviço de saúde, é o filho que todo mundo balança, né? Principalmente a enfermagem, né? Então, assim, todos da enfermagem participam, os médicos também, vez por outra, são solicitados para participar de alguma palestra, alguma temática, a odontologia também. Então, assim, a gente constrói junto com o jovem, né? A gente tem 2 bolsistas, quem dera pudéssemos oferecer mais bolsas para que mais jovens pudessem se dedicar, né, dedicar mais do seu tempo para essa temática, mas ainda assim temos muitos voluntários, né, que participam das nossas atividades aqui dentro da escola. E Cleane, você falou muito da prevenção do jovem como multiplicador. Quais são as principais mensagens que eles estão trabalhando? Para a gente estar se aproximando agora do final do programa, deixar essa mensagem para quem está nos acompanhando também. Eles trabalham muito a questão da sexualidade, né, que aqui no IFC a gente já trabalha muito o uso do preservativo, a questão da respeito à identidade de gênero, né. Estamos agora com um projeto para ser implementado pelos alunos do SPE com relação à saúde mental, né, que é algo que também está bem gritante nesse momento atual da gente. E o SPE, aqui dentro da escola, ele tomou, assim, ele vai criando vida própria e a gente vai observando dentro das necessidades que a gente vê dentro da escola, né? Porque a gente trabalha aqui no IFCE, a gente ainda não faz extensão, não saímos dentro da nossa escola para fazer esse trabalho fora, a não ser nas atividades artísticas que os voluntários, que os alunos que são voluntários vão, mas a gente procura identificar dentro da escola as principais demandas, né? Então, eles sempre trabalham, a gente já trabalha muito bem essa questão da sexualidade, da prevenção, o uso do preservativo, a divulgação da testagem rápida, que não é feito pelos bolsistas, são pelos profissionais, no caso eu, o enfermeiro Gil Geller, também faz a testagem aqui, a gente oferece nas quartas-feiras, e sempre livre demanda, quando eles chegam, a gente oferece. Quando a gente tem algum resultado positivo, a gente tem o suporte da secretaria, que faz o fluxograma de atendimento daquele usuário. E para a gente tem sido muito enriquecedor esse trabalho, porque daqui ele multiplica. E quem começa a trabalhar com prevenção percebe que como a própria Dulcimar fala, que infelizmente ela não está aqui, que é uma cachaça. Você faz porque gosta, porque é um trabalho apaixonante. E eu acho que é bom a gente pontuar isso, e o seminário trouxe essa temática, que hoje em dia realmente a gente tem esquecido um pouco mais desse trabalho de prevenção, de trabalhar o uso do preservativo, de trabalhar o diálogo, o discurso com a sociedade, com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, porque a gente teve um avanço, né, nas terapias, no medicamento, mas eu acho que a prevenção é a melhor forma de você trabalhar, porque você tanto trabalha para evitar que a pessoa adoeça, como você trabalha também a questão do preconceito, que foi muito pontuado aqui no seminário, né, que hoje em dia as pessoas ainda sofrem muito esse estigma, né, as pessoas que adoecem de alguma IST ou propriamente o HIV sofrem muito esse estigma de poder viver em sociedade, apesar de já ter muitos avanços. Então, o SPE, ele trabalha... Marcos, e para encerrar, suas considerações finais? Bom, eu queria
chamar a população a conhecer melhor o projeto Fique Sabendo, né, perceber que onde o ônibus estiver parado, é um ônibus fácil de ser identificado, que é um micro-ônibus extremamente colorido, geralmente está nas praças ou à noite nas boates, próximas boates aqui em Fortaleza, para conhecer o projeto. A testagem é gratuita, é sigilosa, é segura, extremamente confiável. Existe toda uma equipe por trás desse processo de testagem, dando suporte a quem vai realizar o teste. No caso de testes reagentes, a pessoa já sai do local com um encaminhamento para um serviço especializado, para que ela possa dar início ao seu tratamento, ao seu acompanhamento nesse serviço, e que as pessoas comecem a valorizar cada vez mais o uso do preservativo, né? Voltem a valorizar. Nós temos esse insumo disponível em todos os postos de saúde de Fortaleza, de forma gratuita, sem necessidade de fila, sem necessidade de agendamento de consulta. Você pode acessar em qualquer posto de saúde o preservativo gratuitamente. É interessante que nós possamos perceber que a população jovem deve se empoderar cada vez mais do conhecimento acerca da prevenção. Esse conhecimento ela pode adquirir na internet, com profissionais de saúde, onde for, contanto que ela busque se informar, que ela busque ler um pouco mais acerca da prevenção, do que é viver com HIV/AIDS também para evitar o estigma, evitar o preconceito, que é o fundamental, que eu acho que esse projeto traz uma proposta nova, que é justamente essa de desconstruir tabus, desconstruir preconceitos, abrir a mentalidade das pessoas para novas realidades, novas perspectivas. Mirleide, suas considerações finais? Bem, na verdade eu gostaria de aproveitar para deixar aqui contatos da área técnica de STIs e hepatites virais, daqui da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. Nosso telefone é o 3452-6974 e o 3105-1334. Também podem entrar em contato conosco por meio do e-mail dstaids@sms.fortaleza.ce.gov.br. Para as pessoas que querem acompanhar a agenda do Fique Sabendo Jovem, é só ir no Facebook, procurar pela página Fique Sabendo Jovem, com essa logomarcazinha aqui, e aí nós vamos estar lá colocando o nosso cronograma mensal de ações, tá? E o IFCE no ar está chegando ao fim. Você continua acompanhando os conteúdos do IFCE nas nossas redes sociais e volta a acompanhar o nosso programa na próxima quinta-feira, às 2 da tarde, na Rádio Universitária FM. Até lá!